que você também afirmou, que o Erich Fromm também desenvolvia em relação a essa trilogia, né? Ter, fazer e ser. E que, de uma maneira ou de outra, nós sempre fomos muito estimulados a ter. Tenha coisas, compre coisas, busque coisas, tenha nome, tenha fama, tenha sucesso, tenha patrimônio, tenha isso. E fizemos, ou seja, a nossa consequência é fazer em função desse estímulo. E ser era apenas uma consequência ou não, se tivesse ou não, mas era irrelevante. E quando se repensa de verdade isso, levando em consideração, apesar de 20 anos, que muita gente tem falado a respeito disso, mas eu creio que ainda não chegou na consciência, de uma maneira geral, de muitas pessoas, que o mais importante é o ser. O ser significa estabelecer certos padrões de conduta, adotar certos valores e fazer em função desses princípios e valores ou do propósito de vida de cada um. E o ter apenas como consequência. Na verdade, Gandhi já dizia que quanto menos você tem, mais forte você fica. No sentido de que você precisa se desprender, você precisa jogar a sua carga. Quer dizer, na medida em que ele foi perdendo a posição de médico, perdendo a casa que ele tinha, perdendo não sei o que, ele foi ficando mais forte, porque você cada vez tem mais força, você tem menos a perder. Você fica mais recursos. Você encontra mais recursos, né? Assim? Mas eu acho importante que quando a gente diz, bom, é o tempo do ser e não do ter, as alternativas numa sociedade da imagem como nós estamos, em que a tecnologia, que é o grande recurso de libertação que nós temos, não são os políticos que vão nos salvar, são os técnicos, a informática, a tecnologia, os recursos de facilitação. Mas a gente se perdeu um pouco num excesso de imagens em que não é mais tempo de ter, é tempo de ser. Bom, qual é a alternativa? Você tem que viver numa comunidade simplinha, paz e amor, bicho. Isso. Ninguém quer isso tão pouco. Vai morar lá em Mauá e vai tomar Santo Daime? Então aí a gente tem um problema que, na verdade, é essa ruptura do sistema financeiro internacional que começa a finalmente nos obrigar a fazer mudanças, que é verdade, o Erich Fromm há 20 anos já dizia isso. E por que nós não fizemos? Nós estamos fazendo na base da dor, não na base do amor. Nós estamos nos sentindo, como sociedade, mais distantes. Né? A gente precisa urgentemente mandar menos e-mail e falar com a pessoa que está ao nosso lado. Há pesquisas que mostram que se eu não mandar um e-mail para você, mas eu for até invadir o espaço da sua mesa no escritório, eu tenho uma conexão energética e que aumenta a confiança e aumenta a motivação. Então que a gente pode criar uma massa crítica de desenvolver uma forma de se aproximar. E o Gandhi, tem notícias sobre ele muito interessantes, era um cara que confessou ter feito coisas importantíssimas movido pela vaidade em algum momento de sua vida. O Joseph Ari, que é esse mestre da Unicamp e da ProLibera, contava esses dias que em algum momento o Gandhi tanto confessou o papel importante da esposa dele na coisa do time, né, de trabalhar junto em ser uma grande mestra, quanto numa passagem lá na Austrália, que ele fez queimarem os passaportes e tal, que ele queria sair no jornal e que ele foi movido pela vaidade por aquilo. Então, a gente ter aspectos vaidosos, aspectos de até o ter significar que você é bom bastante, que você é respeitado, ninguém quer ficar para trás, é legítimo. Mas nós transformarmos a dimensão disso juntos, definitivamente tirar a competição do valor principal e trabalhar com cooperação, é uma questão de sobrevivência. E para mim, você quer saber, não existe essa história de competição sadia. No meu entendimento, no fim do dia, eu vou com Luther King. Ele diz que ele acredita que a verdade, falando de Erich Fromm, a verdade desarmada e o amor incondicional terão a palavra final sobre o que é realidade. Sandra? Muito bom, temos muitas questões aqui. Eu gostaria de colocar uma colocação aqui do Toshinha. Ele fala o seguinte: o músico deve compor, um artista deve pintar, um poeta deve escrever. Caso pretendam deixar seu coração em paz, o que o homem pode ser, ele deve ser. A essa necessidade podemos dar o nome de autorrealização. Abraham Maslow, 1908. Então eu achei muito interessante com o que a gente está comentando aqui. O professor Renato Chaves gostaria de saber como é que fica então a pirâmide de Maslow, segundo o pensamento quântico. Aí eu posso parafrasear a doutora Ana Conzorieri, do Laboratório Quantum, cumprimentando os amigos do Laboratório da Quantum, toda a equipe de lá. Ela contou outro dia um dos nossos chiefs, que é mais
tradicional e cartesiana, disse, não, escuta, cadeia de Maslow, se eu não tenho a primeira base, que preciso ter comida, alimentação, moradia, depois eu pensar em aspectos intelectuais ou em aspectos da arte. Então, falando sobre a motivação dos funcionários, se o sujeito ganha mal ou não está satisfeito com o seu salário, ele pode, por fim, estar motivado. E a doutora Ana foi brilhante na resposta, ela disse, olha, é assim, a cadeia de Maslow existe sim, mas a gente, quanticamente, não tem tempo e espaço de uma maneira de causa e efeito tão intelectualizada, tão direta. Ou seja, eu posso, ao mesmo tempo que me alimento, estou tendo uma emoção, estou pensando numa ideia, posso falar com meu colega. Não são coisas apartadas, nós vivemos várias dimensões da cadeia de Maslow simultaneamente. E a criatividade, que me parece um grande desafio, como disse o Reinaldo, qual é a sua crença para 2009? E com que criatividade nós vamos conseguir sair desse positivismo de querer mais, mas conseguir ter o que é essencial? Com as coisas da cadeia de Maslow, primeiro as coisas mais importantes, depois as outras, mas não necessariamente nessa mesma ordem. Que, aliás, eu não sei se a Sandra consegue acessar daqui, se acessar a comunidade nossa do programa. Nós temos lá no álbum do moderador uma proposta que a gente fez de uma nova metáfora do Maslow, em vez de ser aquela pirâmide de baixo para cima, de fazer uma visão sistêmica, onde essas questões exatamente se integram. Talvez a Sandra possa acessar, depois a gente traz aqui. Temos que fazer o intervalo e em seguida voltamos para essa mesa redonda especial, lembrando que o AltV Debate hoje, com o Marcel Naves, nos cedeu aqui uma meia horinha, a gente vai continuar nesse debate até 12:30, ok, pessoal? Até já. Olá, ok. Pessoal, temos aqui, estamos de volta, programa Q3 do Mundo Excelência, realizado toda quinta-feira, 11 horas. Hoje, um programa especial, uma mesa redonda muito querida, com convidados muito especiais. Na tela, vocês têm aí 2009, Tempo de Pensar Quântico. Tem aí na tela, ok, isto. E nós temos como convidados hoje Cláudia Hickman, Reinaldo Passadori e Vera Poder, conhecidos nossos, já os apresentamos, e ao longo da continuação do nosso bate-papo vocês vão conhecendo mais um pouco. Sandra tem uma série de amigos aí que estão Temos sim, lá. Valdemar. Antes de colocar as questões, são inúmeras, aliás, muito obrigada pelas questões, pela participação de vocês, sempre uma participação muito interessante e inteligente. Muito obrigada. Muito quântica. Muito quântica, exatamente. Muito bem colocado, Valdemar. E mandar um abraço para algumas das pessoas que estão aqui participando com a gente. A Sandri, a Camila Orlandini, o Tochinha, PM Barreto, Sidney RJR, professor Renato Chaves, Daniel, Wilson Rabelo, Roland Telas, FBI, Solon, João, Flávia Ângelo, Dr. Silveirinha, Duarte, são algumas das pessoas que a gente vai falando até o final do programa. Pelo que você falou obrigada. Aí, eu estou vendo aí, ó, Paraná, Campinas, Jundiaí, quer dizer, fora a turma de São Paulo, o pessoal vai colocando aí só para a gente ter uma ideia. Exatamente. E se tiver alguém também do Afeganistão, como várias vezes a gente já, nosso amigo Makoto do Japão e tal. E se você estiver participando e não estiver conseguindo entrar no chat, participe pela linha direta com a gente com as suas questões, ok? Muito bom. Muito bom. Então vamos para uma questão bem interessante que a gente colocou aqui para os entrevistados durante o intervalo. Vem do Roland Telas. Ele fala o seguinte: nos anos 90, houve um grande divórcio entre a economia e o bem-estar humano. Penso que é a hora da reconciliação. E o Sidney RJR fala o seguinte: com a crise que bate na porta das economias do hemisfério norte, duvido muito, Roland. E aí, o que vocês acham? Nessa época, com licença eu vou colocar, nessa época, até antes disso, quando as pessoas queriam acabar ou diminuir a outra, o flagelo era no físico ou no material. E aí as pessoas passaram a tentar se defender por esse lado. Puxa, não vai tirar o que é meu, não vai estragar o que é meu. E daí vem esse culto ao corpo, culto à matéria, culto ao ter. E o espírito, na verdade, ficou sequestrado, porque eu não podia abrir a boca. Sei. Porque não combinava com o que os outros pensavam. E agora, que acaba tudo isso, ou seja, essa quebra toda, caindo os cacos da ilusão, sobra o quê? Sobra só aquilo que tem aqui dentro. Eu só vou conseguir lidar com o que tem aqui dentro de verdade, que ninguém tira. Sim. Que é o que eu penso, que é o que é importante para mim, que é o meu talento natural. Aquilo que só eu sei fazer, que só eu sei fazer muito bem. É a única ferramenta que eu tenho e que vai permitir que eu abra qualquer porta sem correr nenhum risco. E aí eu vou pedir sua licença, que aí eu vou pedir que o Reinaldo nos informe um pouquinho, porque assim, que eu entendo que a comunicação, aliás, não sei o que entendo,